Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Queremos nessa oportunidade compartilhar um pouco mais nessa nossa disciplina Administração Pastoral. Nós queremos nesse momento, nessa oportunidade, estar aqui passando para vocês mais algumas informações. E como nós tínhamos falado, aproveitamos essa segunda-feira e o assunto da aula dessa segunda-feira vai falar um pouco daquilo que a gente já vem observando, já vem analisando, já vem lendo, nesses últimos dias. Eu quero que vocês guardem bem esse material, um material bastante proveitoso, que nós estamos enviando para o AVA e também vamos enviar no nosso grupo de WhatsApp, certo? Nós queremos falar hoje sobre princípios da liderança e administração pastoral. Eu quero começar a falar sobre o caráter nobre do pastoreio. Cuidar do rebanho de Deus é uma das mais nobres tarefas dadas por Deus ao homem. É de suma importância, ao mesmo tempo que nós nos sentimos privilegiados por termos sido escolhidos por Deus, chamados por Deus, para estar à frente, cooperando com esse trabalho, com o reino de Deus, também sentimos o peso da grande responsabilidade que temos de cuidar de vidas, de procurar ajudar vidas a seguirem fielmente os caminhos do Senhor. Representa também enormes e pesadas responsabilidades, pois quem administra uma igreja está lidando não só com as questões administrativas do dia a dia, mas sobretudo com o preparo de almas para a vida eterna, É aquilo que a gente vem falando sempre, vem enfatizando sempre. Cuidar da igreja hoje tem que ser observado esses dois extremos, a parte administrativa e a parte espiritual, que com certeza é a mais importante, mas não podemos deixar de cuidar bem tanto de uma quanto de outra. Administração e pastoreio são interdependentes, uma vai caminhar sempre junto com a outra. Esses dois aspectos da igreja parecem em linhas paralelas e têm necessidade mútua. Veja que interessante. Um rebanho bem assistido depende de uma boa administração. Ou, ao contrário, uma igreja bem administrada permite uma boa assistência ao rebanho. Isso é verdade, A gente precisa levar isso bem ao pé da letra, Um rebanho, para ser bem cuidado, bem assistido, depende muito de como você administra todos os departamentos da igreja, Uma igreja bem administrada, uma igreja bem qualificada na sua, não só na questão pastoral, mas também na questão da sua diretoria, dos seus líderes, com certeza ela vai oferecer muito mais proteção, muito mais cuidado, muito mais assistência ao rebanho. Boa liderança, boa administração. Essa matéria é dividida em duas partes, Na primeira, nós tratamos de forma bastante específica sobre a liderança, como nós vemos falando nesses dias, diretamente ao líder. A boa administração só será possível se houver uma boa liderança. E a outra parte desse estudo, vai ser uma abordagem sobre a administração eclesiástica em si mesmo, Nós estamos primeiro falando da parte teórica, como eu já falei para vocês, mas a partir da semana que vem nós vamos começar a ver a parte prática, como nós estamos colocando em prática a nossa administração pastoral, como tem sido, a prática no dia a dia da administração pastoral. Primeiro vamos definir liderança. Diz-se com muita propriedade que a verdade está nas coisas óbvias. Conceitos expressos de forma complicada ou passam uma falsa ideia de profundo conhecimento
ou são elaborados com a finalidade de reter a informação a alguns poucos iluminados e manter alienados os demais do verdadeiro significado do que está sendo definido. Então, a liderança, ela precisa ser transparente, né? Ela precisa, o líder precisa se preocupar em passar para os seus liderados aquilo que ele realmente tem em mãos e o que realmente ele está vivendo. Nós não podemos camuflar essa imagem. Você não pode passar para os seus liderados aquilo que você não é, aquilo que você não tem e aquilo que você não pode. Você precisa ser bastante claro, bastante sincero em relação a essas questões. Liderança, em suma, nada mais é do que exercer influência sobre outras pessoas. Mas para que você exerça uma influência de forma positiva que renda frutos, você precisa ser sincero. Você precisa dizer o que você tem para dar, para fazer, né? O que você tem para apresentar. E fazer com que elas sigam o caminho traçado por aquele que lidera. É muito bom quando você tem o domínio, né? Quando você consegue alinhar as suas ideias, os seus projetos, os seus planos com o seu grupo de liderado. Mesmo sabendo nós que em todo grupo existe oposição, né? Existe alguém que se levanta, que questiona, alguém que quer, né, sempre discordar com alguma coisa. Isso é naturalmente normal. Isso vai acontecer sempre, né? Mas o ideal é que o líder tenha a maior parte do grupo, a parte maior do grupo, sobre o seu domínio, sobre o seu controle. Ou seja, toda liderança tem propósitos. Exerce-se a liderança em duas vertentes, a formal e a informal, que nós vamos dar uma observada agora. Primeiro, a liderança informal. Liderança informal compreende aquelas situações em que o prestígio pessoal e a influência de determinados indivíduos agregam seguidores, não pelo estabelecimento formal de uma liderança, mas pelo destaque que essas pessoas ocupam no mais variados segmentos sociais, né? Ou seja, não é nem tanto pela questão da sua liderança, mas é mais pela sua influência, como diz aqui. A liderança informal compreende aquelas instituições de prestígio pessoal, influência determinada a alguns indivíduos. Inclui-se aqui principalmente os profissionais de comunicação, que têm muita influência sobre muitos indivíduos, em especial artistas, né, com as suas ideias, com seus comportamentos, cujas práticas são copiadas e seguidas, até sem questionamentos, ainda que não haja uma liderança clara. Eles são apenas uma figura que estão ali expondo a sua ideia, colocando os seus pensamentos, e muitas pessoas compram essa ideia e vão seguindo o caminho deles. Nesse sentido, todos temos a nossa parcela de liderança, em maior ou menor escala, porque, de algum modo, sem o buscarmos, exercermos influência informal e involuntária sobre outras pessoas. Ou seja, é apenas a questão de você ter uma ideia, de você ter um comportamento, um pensamento, né? E pessoas, indivíduos separados, podem abraçar essa sua ideia, comprar essa sua ideia e seguir, né? Continuar. Até o simples faxineiro tem gente à sua volta que lhe copia hábitos de seu padrão e de seu comportamento. Isso, né? Muitas vezes é uma pessoa organizada, uma pessoa, né, que não é uma liderança formal, formada, não é uma liderança constituída, mas que chama a atenção por algum comportamento, por alguma atitude, né, por alguma coisa que ele está fazendo. Ok, gente? Vamos falar na liderança formal daqui a pouquinho.